Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Nós já temos 7 conectados na nossa EBD hoje. Bom dia, Cíntia. Oh, que triste. Só a Cíntia deu bom dia hoje. Bom dia, Cíntia. Deus abençoe o nosso domingo. Deixa eu ver aqui. Eu vou chamar a Madá, que está aqui conosco hoje. Ela vai fazer a abertura da nossa escola dominical hoje. Ô, meu amor, tudo bem aí? Tudo bem aí? bom dia, irmãos, que saudade de todos, mais uma vez aqui com vocês. Eu não estou vendo vocês, vocês estão me vendo, já é alguma coisa, né? Mas que Deus possa nos dar um domingo abençoado, né? Desde já, desse momento de escola dominical, somos gratos a Deus pela vida, por mais um dia. Eu vou ler com vocês aqui um versículo que a gente possa ter isso sempre no coração. É o Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Então, que nós possamos realmente ter sempre essa vontade e buscar sempre isso, estar na casa do Senhor. Né? Isso tem que ser uma coisa de prazer mesmo, né? Da gente buscar a orientação do nosso Pai. Que nós vivamos isso, né? No nosso dia a dia, na nossa vida. E esse momento aqui de escola dominical é esse momento, né? De buscar a orientação para a nossa vida. Então, que seja um período aí, uma manhã prazerosa para as nossas vidas de aprendizado, tá bom? A gente lembrando que, paralelo à nossa aula aqui, estão acontecendo as classes de jovens e de adolescentes, e somos muito gratos a Deus por isso, né? Por essa tecnologia que permite que eles possam se reunir, se encontrar, e que Deus esteja abençoando cada classe, né? Nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos mudar aqui um pouquinho. A gente sempre fala dos aniversariantes no final da escola dominical, mas hoje a gente vai já fazer aqui na abertura. Então, nós tivemos aqui, dia 14/7, foi aniversário da Rosângela. A Rosângela deve estar aí com a classe dos jovens. Rô, que o Senhor te abençoe a cada dia mais, te capacite a cada dia mais como tem feito. Somos gratos por sua vida, pelo compartilhar de aprendizado que você tem tido com a gente. No dia 15/7, a Cileia e o Rafael fizeram aniversário de casamento. Então, que Deus possa abençoar vocês, essa família que a gente ama muito, que essa aliança de vocês se renove ano após ano, sempre na presença do Senhor. No dia 19/7, é hoje, né? Hoje, quem está fazendo aniversário é o Felipe Dourado, filho do Iodak e da Thaís. Eles estão bem longe, né? Estão lá na Irlanda. De vez em quando eu sei que eles têm nos acompanhado. Se estiverem junto conosco aí, Felipe, nós gostamos muito de você. Que Deus esteja abençoando a sua vida também, tá bom? Vamos fazer neste momento uma oração, e eu vou estar passando. Quem vai estar dando aula hoje para nós é o pastor Eduardo, vai estar falando sobre o livro de 1 Reis, e nós vamos agora estar orando, passando por este momento. Antes de passar para ele, vai ter a tia Cíntia, vai ter uma historinha bem legal para as crianças, tá? Então, crianças, se preparem, que virá aí uma historinha bem legal aí para vocês, tá? Então, vamos orar neste momento, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta manhã que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, por este domingo. Obrigada, Deus, porque estamos aqui novamente reunidos, ó Pai, em Teu nome. Queremos realmente aprender, que tenhamos, Senhor, sempre o prazer, Pai, de querer aprender mais e mais de Ti. Abençoa a aula dos jovens, dos adolescentes, que também está acontecendo, que o Senhor toque o coração de cada um. E, Senhor, abençoe essa aula também aqui conosco, que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos ensinar. Abençoa agora também, Senhor, a mensagem que a tia Cíntia
vai trazer as crianças, Pai, que o Senhor toque esses coraçõezinhos, Pai, para que possam sempre caminhar, Pai, no teu caminho, e que seus pais possam estar sempre, Pai, direcionando a vida deles nesse caminhar. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Tenhamos um bom domingo, igreja. Bom dia, crianças. Bom dia, papais. Bom dia, mamães. Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui na Escola Bíblica Dominical Online. Para começar a nossa aula, vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? Senhor Jesus, muito obrigada, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos deste. Obrigada, Senhor, por mais um domingo que o Senhor nos preparou para escutar a Tua palavra. Mesmo à distância, Senhor, estamos juntos, Senhor, conectados pela internet. Senhor, eu te agradeço de cada criança, Senhor, da nossa igreja. Ó Deus, que hoje essa mensagem possa tocar no coraçãozinho dela, Senhor. Nos abençoe, nos guarda e nos livra de todo mal. Que o nosso domingo seja abençoado por Ti. Em Jesus, eu te agradeço e te peço. Amém. Hoje, crianças, a nossa aula, a tia vai falar sobre bullying. Bullying, o que isso significa? Bullying é quando uma pessoa ou várias pessoas ofendem ao outro, falam palavrões, palavras feias e até mesmo bater na outra pessoa. Hoje eu vou contar uma história de uma professora. Ela, um dia na sala de aula, 2 anos para a escola, tá vendo? Maçãs praticamente o mesmo tamanho, quase o mesmo formato, cor. E ela decidiu falar para os alunos que não gostava dessa maçã aqui, dessa maçã. Ela falou que não gostava dela e começou a falar coisas feias para ela. Maçã feia! E pediu para os alunos também falar coisas feias para ela. E todos os alunos começaram a falar. Maçã sem sabor, baixinha, pequena, sem brilho, vermelhona. E todos os alunos começaram a falar coisas feias para essa maçã. Mas depois disso, ela falou que ela gostava muito dessa maçã. Muito mesmo, gostava demais. E começou a elogiar essa maçã. Maçã linda, maçã saborosa. E pediu para as crianças também elogiar. E as crianças elogiaram. Vermelhinha, como é brilhante. Cheirosa. Depois que as crianças falaram todas as palavras bonitas para essa maçã, a professora, no meio da sala, pegou uma faquinha e cortou no meio a maçã que tinha recebido muitos elogios. Ela cortou a maçã. E para a surpresa de todos, ela estava linda por dentro. Olha, tá vendo? Depois disso, a professora cortou a outra maçã que tinha recebido muitas palavras feias. E ela cortou ao meio essa maçã. Olha como ela estava. Ela estava machucada e ferida por dentro. Por fora, ela estava tão bonita, né? Não tinha nada por fora. Mas por dentro, ela estava machucada. A professora deixou a maçã de lado e explicou para os alunos que isso que acontece quando praticamos bullying com a outra pessoa. A gente por fora não consegue enxergar se a pessoa está bem ou não, mas por dentro ela está ferida e machucada. E isso, crianças, acontece quem sofre bullying. Se a gente sofre bullying na escola, com os amiguinhos, ou do prédio, com algum priminho, a gente fica muito machucado por dentro. Saiba que somos únicos e especiais. Aos olhos de Deus, somos perfeitos. Não importa a cor da nossa pele, o tamanho do nosso cabelo, se é curtinho, se é comprido, se é liso ou enroladinho, se somos magrinhos ou gordinhos.
Deus nos ama do jeito que nós somos. Por isso que na Bíblia, se você tiver a Bíblia em casa, peço para o papai te ajudar, abrir em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Olha o que Deus diz para nós. Amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Crianças, vocês vão assistir um vídeo, uma música, que mostra o amor de Deus, independente de como somos. Ei, você mesmo! Se tem algo que você não deve esquecer, é que você é muito especial, principalmente aos olhos do nosso Pai. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. O seu cabelo, a cor de sua pele, o tamanho do pé, altura, peso, medidas, braço, perna e barriga, bem assim como é. O seu cabelo, a cor de sua pele, o tamanho do pé, altura, peso, medidas, braço, perna e barriga, bem assim como é. Você foi criado, foi separado pra servir a Deus do jeito que você é, insubstituível. Você é incrível, só precisa ter fé. Por isso um apelido não será ouvido, se ele for uma gozação, mas será atendido se for um carinho do seu coração. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Deus abençoe nosso domingo. Um beijo e até breve. Olá, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com vocês. E nesse instante, nós estaremos fazendo uma reflexão, um panorama bíblico aqui sobre 1 Reis e provavelmente 2, mas eu acho que nós não teremos tempo hábil para estar caminhando nesses 2 livros. Se sim, faremos. Se não, estaremos explanando aqui para vocês. Uma coisa interessante é que quando nós lemos a Bíblia, quando nós a estudamos, nós começamos a aprender e a ver como Deus ele trabalha no meio do seu povo, como ele levanta homens e como ele sustenta esses homens para a sua obra. O interessante também é ver como nada escapa dos olhos do Senhor, que todas as coisas estão sob o seu comando e sobre o seu senhorio. E aqui eu estou com o chat, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui com o celular, e aí eu vou parando algumas vezes aqui para a gente tá respondendo aqui. Eu não sei se vou conseguir responder todas as questões, mas estarei aqui para falar com vocês, tá bom? Vamos orar novamente? Pai, agradeço, Senhor, por esse dia, pela oportunidade, ó Pai, de poder estar aqui com os meus irmãos, dessa forma mesmo online, porque o Senhor, ó Pai, providenciou isso. Agradeço, Senhor, ó Pai, pela vida do nosso irmão licenciado Roberto, que está aqui na técnica, que tem, ó Pai, se disposto ao seu trabalho, tem feito, ó Pai, seu trabalho com carinho, com amor, assim como, ó Pai, a Madalena, Pai, que está à frente, ó Pai, da IBD. Agradeço pela vida dela, agradeço, ó Pai, pelo empenho, por aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração.
Também agradeço, Pai, pelos irmãos que estão assistindo essa aula e peço que o Senhor possa falar muito com eles, que eles possam aprender e que eles possam, ó Pai, ter as suas forças renovadas no Senhor Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, quando nós falamos do livro de Reis, ele é um livro muito rico, é um livro histórico, é um livro que traz muitas informações para nós. E o interessante é que a gente poderia fazer 4 blocos de livros. Nós temos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. E esses 4 livros poderiam ter o mesmo nome, o nome de Reis. Poderia ser 1ª, 2ª Reis, 3ª e 4ª Reis. Livros que tratam sobre a monarquia, sobre a vida do povo de Deus e toda a instrução que foi feita através da vida desses reis. Reis bons e reis maus. Nós estaremos discorrendo aqui com os irmãos. O interessante também é que a história da monarquia, ela se dá de 400 a 450 anos, mais ou menos, e nós vemos que essa monarquia ela tem um início com o pedido de um povo que tem o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez uma aliança lá atrás com Abraão, que depois chamou Moisés. E Moisés, quando é chamado, ele fala em nome de quem eu vou, e ele fala assim, eu sou. E ele vai em nome do eu sou, do grande eu sou, e é o eu sou, o nosso Deus, o Deus de Israel que liberta o seu povo do Egito, caminha com eles no deserto durante 40 anos, e após esses 40 anos eles entram na terra prometida, a terra que havia sido prometida por Deus. Porém, esse povo que está na terra prometida, ele olha para as situações, olha para os outros povos e ele quer ser igual aos outros povos. E isso muitas vezes pode soar estranho para você, mas muitas vezes nós fazemos como o povo de Deus, como o povo de Israel. Muitas vezes nós olhamos para os outros povos, para as outras famílias, e nós queremos ter os deuses deles, mas nós temos o grande Deus, o Deus criador de todas as coisas. Nós temos aquele que nos chama. E aí o interessante é que em 1 Samuel, capítulo 8, o povo ele pede esse rei. No capítulo 9, Saul se encontra com Samuel. E no capítulo 11 de 1 Samuel, Samuel unge Saul. O interessante é que nesse contexto histórico, Samuel fica muito triste, mas Deus fala com ele assim, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Vá e unja o rei. E ele vai e unge este rei. O povo de Deus quis ser como os outros povos. O povo de Deus quis um rei humano, sujeito a erros, sujeito a pecados. Mas nós temos um Deus, um Senhor que nós devemos servir. A história dos reis de Israel, ela começa com Saul e ela vai terminar em 586 aproximadamente com a deportação do reino do sul e do seu rei para a Babilônia. Como nação, Israel foi organizada somente sob o reinado de Davi.
Davi, o homem segundo o coração de Deus, é aquele que consegue unir as tribos, aquele que consegue expandir o território, é aquele que consegue fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Por mais que ele pecou, que ele foi adúltero, que ele foi um homicida, nós vemos que ele foi um homem que se arrependeu e ele andou nos caminhos do Senhor. No seu império, o interessante é que ele dominou os filisteus, as cidades-estados de Canaã, dos arameus, dos amonitas, dos moabitas, dos edonitas. Ele estendeu a região territorial do povo de Deus, do Eufrates até o delta do Nilo. O reino dele esteve unido. E essa união, ela esteve também unida somente até Salomão, o seu filho, aquele que ele colocou como rei de Israel. E depois de Salomão, nós vemos que houve uma grande divisão. Nós vemos que depois de Salomão, houve a existência de dois reinos, o do norte e o do sul, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá com capital em Jerusalém e o reino de Israel com capital em Samaria. É nesse período que dos reis que os profetas têm o seu ministério. E quando os irmãos estiverem estudando os profetas maiores, menores, vocês vão ver que algum rei desse período, de 400 a 450 anos, estarão envolvidos. O interessante é que o livro de Reis, 1 Reis, ele faz referências aos reis, mas também ele começa com uma palavra, que na nossa Bíblia, em português, não está assim, mas no hebraico é assim que começa. Rei. E no hebraico é Melech. E assim é dado o nome a esse livro. Nós estamos em Davi, aqui no início do livro de 1 Reis, a sua velhice. E aqui nós podemos fazer a divisão desse livro, ou desses dois livros, em 3 partes. A primeira divisão seria do capítulo 1 ao capítulo 11, que é o reinado de Salomão. A segunda divisão é de 1 Reis 12 até 2 Reis 17, que é a história do reino dividido, o reino do norte, o reino do sul, a história de Elias, Elias e Eliseu, a dinastia de Jeú e a queda de Israel. E a terceira divisão nós temos de 2 Reis 18 a 25, o reino de Judá. Nós temos também algumas palavras-chave que nós podíamos colocar aqui para os irmãos. 1 Reis é unidade e 2 Reis é divisão. E aqui eu gostaria de começar com Salomão. Salomão sobe ao trono. Isso se encontra nos capítulos 1 a 4. Na velhice, Davi teve um problema sério com Adonias, o seu filho mais velho, e Davi que tenta usurpar o trono de Davi. E aqui eu gostaria de ler com vocês 1 Reis 1, verso 5, que diz assim: Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: Eu serei rei. Depois nós vemos no versículo 11 o profeta Natã procurando Betseba, mãe de Salomão, esposa de Davi,
e o proclama rei. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, irmãos. Estou aqui, tá bom? Para falar com vocês. O capítulo 1, e aqui eu gostaria de ler com vocês, os versos 32 a 34. Diz assim, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para Jesus. Os 3 ofícios de Jesus estavam aqui presentes. O rei Davi disse: chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Giom. Ali Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Israel. O interessante que eu quis trazer para vocês aqui é que Jesus, ele tem esses 3 ofícios. Ele é sacerdote, ele é rei e ele é profeta. Quando Salomão é ungido rei, na presença dele está o sacerdote e o profeta. E eu gostaria de que você pensasse aqui em Jesus Cristo, aquele que nos chama, aquele que está presente, aquele que é nosso Deus. Em toda a Bíblia, toda a Escritura, nós encontramos Jesus. Nós encontramos Ele em todas as partes. Nós encontramos o Evangelho. Nós encontramos aquele que esteve desde o princípio com Deus Pai. Capítulo 2. Interessante é que Davi ele dá uma ordem ao seu filho. Verso 1 e 2. Que diz assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. E aqui o que é interessante, que eu gostaria de deixar para os irmãos, é que Davi deixa uma ordem para o seu filho. Ele sabe quão é precioso, como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom guardar os seus estatutos, a sua lei, a vida do Senhor. E aqui eu gostaria de ler com você. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos e guardando os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o meu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Aqui, Davi dá uma ordem, dá um conselho ao seu filho, para ele guardar a lei, para ele andar nos caminhos do Senhor. Mas nós vamos ver que no decorrer da história de Salomão, ele vai se perder. Ele não vai seguir as ordens, ele não vai seguir a lei, ele vai se perder. E a perda de Salomão e a sua vida em si, ela vai gerar alguns conflitos ao povo de Deus. Isso porque ele não seguiu os mandamentos,
não seguiu esse conselho do seu pai. Vamos ver se tem alguma pergunta. Ainda não. A morte de Edonias. Verso 25 do capítulo 2. Diz assim, queridos. O rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. E ele atacou, e foi assim que Adonias morreu. Salomão, ele se casa com a filha de Faraó. Capítulo 3, verso 1 e 2. Salomão aliou-se a Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe da cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado templo ao nome do Senhor. Salomão é um homem que ele vai fazer muitas alianças, é um homem que vai se aliar a vários reinos, a vários reis. Porém, ele faz uma coisa que o Senhor havia dito para não se fazer, para que os filhos de Deus não se casassem com estrangeiras, por exemplo. E aqui ele começa casando com a filha de Faraó. E nós vemos que os seus casamentos, a sua vida, o amor dele pelas mulheres, o amor dele por esse lugar da sua vida, no seu coração, vai trazer algumas coisas ruins para a sua vida. Ele pede sabedoria, e aí Deus dá sabedoria a Salomão. Capítulo 3, versículo 14. Diz assim: se você andar nos meus caminhos, e aqui Deus falando de novo com ele, se você andar nos meus caminhos, guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os oficiais. O interessante é que Salomão ele não pede a Deus terra, ele não pede as coisas desse mundo. Ele pede sabedoria. E aí Deus fala para ele assim no verso 11: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, nem pediu entendimento, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei com você o que você pediu. Daria a você um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, e nem haverá depois de você. E aí nós vemos aqui no verso 16 o julgamento de duas mulheres, que uma delas, o filho morre, elas vão se apresentar, e uma falando que o filho era dela, a outra falando que era, e ele sabiamente fala com aquelas mulheres e ele dá o julgamento. Então corte no meio. E a mãe fala, não, então deixa com ela. E aí ele vê
que a mãe verdadeira era aquela que estava protegendo o seu filho da morte. Nós vemos que com Salomão, as 12 tribos, elas viraram 12 distritos, que isso está em 1 Reis 4, 7 a 20. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha que fornecer durante um mês do ano. Então, todo o reino tinha que, uma vez por mês, cada tribo ou cada distrito tinha que mandar mantimentos, mandar coisas para o reino. Nós vemos aqui no capítulo 6, versículo 12 e 13, a edificação do templo ao Senhor. E de novo nós vemos o Senhor falando aquilo o que Davi havia falado para Salomão, o que o Senhor já havia dito, ele volta a dizer a Salomão. E eu gostaria de enfatizar isso com vocês nessa manhã, meus queridos. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo, 1 Reis 6, 11 e 12. Quanto a esse templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. É Deus falando novamente ao seu servo, ao rei Salomão, ao homem cheio de sabedoria, ao homem que julgava, ao homem que os reis vinham ter com ele para aprender com ele, que os reis vinham ter com ele para ver e admirar tamanha sabedoria, que os reis vinham e compartilhavam com ele as coisas. Primeira Reis deve ser lido, irmãos, paralelamente com 2 Crônicas. E aqui vocês vão ver que a primeira parte, vocês vão ver que as histórias são paralelas, são histórias contadas talvez por uma outra visão, mas da mesma forma. É muito parecido com os evangelhos sinóticos. Elas são descritas de formas diferentes, mas iguais, de forma que o seu conteúdo não foge do princípio. O interessante é que Deus ele faz aqui uma aliança com Salomão, após a consagração do templo. A aliança de Deus com Salomão. Deixa eu ver que oração. Até que horas tem, o Roberto? 10 e 10 agora. E vai até que horas? Até 10h30, né? 10h30? Tá bom. Irmãos, aliança de Deus com Salomão, capítulo 9, dos versos 4 a 5. Diz assim a palavra de Deus: se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração, com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o seu trono, o trono do seu pai, sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, seu pai, dizendo:
Nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. De novo o Senhor falando com Salomão. Deus faz uma aliança com ele. Deus fala, se ele guardar os estatutos, os mandamentos, se ele andar com integridade, se ele andar segundo os ensinos, ele teria vida com o Senhor. Mas nós vemos que durante a vida de Salomão, ele se envolveu em algumas coisas que não foram boas. Nós vemos que a visita da rainha de Sabá a Salomão, ela vê com seus próprios olhos aquilo que ela ouvia falar. Homens falavam que havia um homem muito sábio, porém ela vai ouvi-lo, vai conhecer, e aí ela fala com ele que muito além do que as pessoas diziam, o que ela ouviu comprovava que ele era um homem muito sábio. Capítulo 10, verso 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Verso 4. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que ele servia na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Verso 9: Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu como rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como o que a rainha de Sabá ofereceu a Salomão. Nós vemos que tamanha sabedoria atraía os reis, rainhas, como a rainha de Sabá, que ficou impressionada com a sabedoria. Mas aquela sabedoria não vinha de Salomão, mas vinha de Deus. Deus dava ao seu servo essa sabedoria. Porém, como eu disse a vocês, mesmo diante de tantos alertas, mesmo diante de tantas palavras para ele seguir os estatutos, para ele seguir a lei, para ele andar nos caminhos do Senhor, para ele imitar o seu pai Davi, para ele ser um homem segundo conforme o coração de Deus, como foi Davi, ele se perde. Ele se perde em sua vida. O interessante é que a voz profética é a primeira a se levantar aqui nesse período. Aías de Siló, capítulo 11, verso 26 a 40. Que diz assim, a palavra do nosso Deus: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereba, filho de Salomão, cuja mãe era uma viúva chamada Zeruia, voltou-se contra o rei. Pulamos para o verso 30. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços. E aqui a profecia é que ele seria
o rei do reino do norte, que as tribos elas iriam se dividir em dois grandes reinos, o reino do sul e o reino do norte. E Jeroboão seria o rei do reino do norte. Nós vemos também aqui, no verso 11, a morte de Salomão. Verso 41. Quanto aos demais atos de Salomão, e tudo o que fez, a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui nós daremos início e aqui, se eu começar a falar do reino do norte e do sul, não teremos tempo para explanar sobre esse assunto hoje. Mas Jeroboão, aquele que se encontrou com o profeta Aías, ele vai ser o governante do reino do norte, e Roboão, filho de Salomão, do sul. Nós vemos que após a morte de Salomão, o reino não será mais unido. Nós vemos que após a morte de Salomão, e talvez aqui diante dos erros que ele cometeu, como ter tantas mulheres, se envolver com tantos povos. Diz a palavra que ele tinha 700 mulheres, mais 300 concubinas, que ele adorava outros deuses no final da sua vida, que ele se perdeu no final da sua vida, que ele teve a ira do Senhor contra ele, que ele queimava incenso aos outros deuses. Talvez tudo isso levou à queda de Israel. Começou a ter, principalmente no reino do norte, nós vamos falar na próxima aula, 19 reis ruins. E no sul, alguns reis bons, mas em sua maioria reis ruins. Reis que não seguiram os estatutos, que não seguiram a lei, que não ouviram o Senhor, que tiveram uma vida que não estava diante do Senhor. Nós vemos que diante disso tudo, nós vemos que o Senhor, mesmo assim, Ele vai preservar o seu povo. O povo vai ser exilado primeiramente pela Síria, o reino do norte, depois pela Babilônia, o reino do sul. Porém, eles voltarão. E aqui vocês podem encontrar nas Lamentações de Jeremias a queda do reino do sul, a deportação daquele povo. Depois nós podemos ver que diante dessa deportação, a volta do povo de Deus, e aí será narrada ali em Neemias, Esdras e Ester, que é um conjunto de 3 livros que nós também poderíamos chamar de um livro só, que falam desse retorno, que falam da reconstrução dos muros, do templo, da vida, do culto a Javé, ao Deus verdadeiro. E aí depois Jesus, e aqui estamos nós. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, e se você puder refletir nessa mensagem, se você puder trazer à sua memória essas passagens, que é
a ordem de Davi a Salomão, 1 Reis 2, 1 a 4. Salomão pedindo sabedoria a Deus e Deus também dando uma ordem a ele, 1 Reis 3, 14. Depois, a palavra do Senhor a Salomão novamente, 1 Reis 6, de 11 a 13, e a aliança de Deus com Salomão, que é 1 Reis 9, de 4 a 5. E eu gostaria de finalizar lendo novamente essa passagem. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao seu trono de Israel. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai, Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, eu confirmarei o seu trono. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor se revela a cada um de nós. Obrigado pela sua palavra. Peço que o Senhor fale, ó Pai, e continue falando no dia de hoje com os meus irmãos. Peço que o Senhor continue trazendo à sua memória a sua palavra. Que sejamos, ó Pai, conforme a sua palavra. Que não caiamos no erro, no pecado. Que possamos ser, ó Pai, pessoas que andem, ó Pai, segundo os seus estatutos, os seus mandamentos. Pai, segundo a sua lei, segundo a sua vontade, segundo, ó Pai, o chamado do Senhor para cada um de nós. Que nós o amemos sobre todas as coisas, que nós amemos o nosso próximo como nós mesmos, e que nós, ó Pai, façamos da nossa vida um culto diário ao Senhor, de adoração, de louvor e de vida no Senhor. Em nome ao Pai de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus amados, estamos chegando no final da nossa escola dominical. Agradecemos o professor e o pastor Eduardo por mais essa aula que ele trouxe a nós. Agradecemos também a Cíntia por estar conosco aí contribuindo com as crianças, e a Madá, que fez a abertura